A gente começa esta edição falando sobre a reforma administrativa anunciada ontem pela Prefeitura de Goiânia. O projeto de lei da reforma vai ser encaminhado para a Câmara Municipal e prevê a extinção de quase metade das pastas. A ideia da Prefeitura é usar a palavra da moda na administração pública atualmente, a austeridade. A economia deve ficar em até 72 milhões de reais por mês. Durante a entrevista coletiva, o prefeito Paulo Garcia atribuiu a criação do projeto de reforma administrativa às dificuldades financeiras da prefeitura, que acabaram agravadas pela não aprovação da planta de valores no ano passado, que elevaria o valor do IPTU, e ainda a necessidade de melhorar o quadro de pessoal. O projeto, que ainda será encaminhado para a Câmara Municipal, que retorna aos trabalhos na semana que vem, prevê a extinção de 11 secretarias, passando de 27 para 16, mas será criada uma nova, totalizando 17. Deixam de existir as seguintes pastas: Habitação, Gestão de Pessoas, Casa Civil, Secretaria da Juventude, da Igualdade Racial, Deficiência e Mobilidade Reduzida, Ciência, Tecnologia e Inovação, Turismo, Esporte e Lazer, Fiscalização e 2 extraordinárias. O prefeito disse que não teme ter desgastes com aliados, descontentes com a reforma. Não penso que não haverá desgaste. O que nós estamos promovendo é uma realização de um objetivo após auscultar diversos segmentos. Nós ouvimos a Câmara Municipal em 2 instâncias. Ouvimos toda a base de vereadores da nossa sustentação, com as suas diversas matizes partidárias, que tiveram a oportunidade de dialogar conosco e de encaminhar sugestões. Com as mudanças, as pastas extintas serão unificadas. A Casa Civil e Secretaria de Governo serão uma só. A Administração e Gestão de Pessoas darão lugar à Secretaria de Administração. Desenvolvimento Urbano, Habitação e Fiscalização serão uma única pasta de Planejamento Urbano e Habitação. Trabalho, Indústria, Comércio e Serviços, Ciência, Tecnologia e Inovação passam a ser a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Inovação. Esporte e Lazer também seguem juntas. Deficiência e Mobilidade Reduzida, Juventude, Igualdade Racial e Diversidade Sexual formarão a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Também será criada a Agência de Turismo e Lazer, que vai incorporar o Parque Mutirama e o Zoológico. A reforma deve causar um impacto em 37% no quadro de servidores comissionados. A expectativa ainda é de uma economia que varia de 70 a 72 milhões de reais por mês aos cofres da prefeitura. Apesar da economia, o prefeito não soube precisar em números quantos servidores serão impactados. A individualizado eu não tenho como afirmar, até porque eu não estou, mas eu acho que o secretário de Finanças vai estar à disposição de vocês para dar esses dados que são dados pormenorizados. Companhias como a Comurg, alvo de vários escândalos no ano passado, não será alterada nessa reforma. O prefeito admitiu ainda que o projeto pode ser emendado pelos vereadores, o que poderia prejudicar a saúde financeira da prefeitura. Há necessidade de otimizarmos os nossos recursos estruturais e humanos. Obviamente, alguns chamam isso de uma gestão de resultados, uma gestão moderna. Nós preferimos rotular essa adequação de uma otimização da utilização dos nossos recursos, sejam eles estruturais ou sejam eles humanos. E os funcionários públicos municipais fizeram hoje uma manifestação na porta do Ministério Público. Eles pedem ajuda para garantir o pagamento da database do ano passado e questionam irregularidades na administração municipal. Na mobilização de hoje, os servidores se reuniram no Ministério Público Estadual como forma de cobrar o andamento do inquérito civil público, instaurado para investigar as irregularidades na Prefeitura. Alguns problemas relacionados à administração municipal, entre os quais o decretão do prefeito suspendeu a aplicação na série de direitos e o não pagamento da database 2014. A promotora, inclusive, abriu um inquérito civil público, o número 61, e hoje nós viemos cobrar dela o encaminhamento desse inquérito civil, o que ela conseguiu de informação em relação a despesa pessoal, arrecadação, despesa com custeio. O ato faz parte de uma série de manifestações para protestar contra o veto do prefeito ao pagamento da database a todos os servidores municipais. O ano de 2014 foi um desastre para nós, trabalhadores da Prefeitura de Goiânia, sem database, sem poder migrar no nosso plano de carreira, sem direito a receber a nossa titularidade. Então só nos resta mesmo pedir aos órgãos
de defesa que proteja esses trabalhadores, que não dá para a gente ter tantas perdas, né, cumprindo o nosso papel de cuidar da vida. Os trabalhadores da saúde já conquistaram na Justiça o direito à database retroativa. A Prefeitura tem 120 dias para fazer o pagamento. E agora a gente fala de uma outra manifestação. O protesto é dos moradores do Urias Magalhães. Eles reclamam que o Ciames do bairro, fechado há mais de um ano para a reforma, até hoje não foi entregue. E com isso, a população que precisa do serviço de saúde fica desassistida. Os moradores do setor Urias Magalhães, região norte da capital, fizeram uma manifestação contra a paralisação nas obras do Centro Integrado de Assistência Médico-Sanitária. Segundo os moradores, o Ciames está fechado há 1 ano e 3 meses. Dona Vilma mora no bairro há 30 anos e reclama que desde o fechamento do local, ela e outros moradores têm que procurar atendimento em outros cais da cidade. Aqui a gente tinha vários médicos bons, médicos que davam atenção para os pacientes. A gente era muito bem respaldado aqui dentro. Às vezes não tem um carro para sair, né? Às vezes é aqui da porta, ele tem que deslocar lá para o cais de Campinas ou o cais da Vila Nova, né? São os cais que atendem à noite. E então isso dificulta muito. Os moradores do setor não aguentam tanto descasos por parte do município. Eles já entregaram vários ofícios, procuraram até o Ministério Público e até o momento o problema não foi solucionado. Já mandei vários ofícios. Eles põem gente, pôs a Comurqui para trabalhar sem material. Toda vez que eu vou lá no Ministério Público, que tem licitação. Licitação não constrói obra. E outra coisa, é mal planejado. E a notícia não é nada animadora. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o término da reforma do Ciames Urias Magalhães está previsto para o mês de maio. Vamos ver como fica o tempo em todo o estado nesta quinta-feira. Em Goiás, o céu fica nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas na região sul e oeste. Ainda há possibilidade de chuva no resto do estado. A temperatura varia de 17 a 37 graus. Já em Goiânia, a tarde será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas em áreas isoladas. A mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar varia de 35% a 90%. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou que o governo desistiu de prorrogar o horário de verão por mais um mês. Segundo o ministro, os cálculos mostraram que a medida não compensaria. Com isso, o horário de verão termina no dia 22 de fevereiro. E você vai ver a seguir as inovações dos brechós de luxo. Os produtos são vendidos na loja e também na internet. Esse é o assunto do quadro Qual é o seu negócio de hoje? A gente volta em instantes. Saia daí! Estamos de volta com o TJ Goiás. O Ministério do Trabalho vai propor um projeto de lei para elevar a multa do patrão que mantém um funcionário sem carteira assinada. O novo valor deve ser encaminhado ao Palácio do Planalto em 15 dias, mas ainda não foi definido. Hoje a multa é de R$ 402,53 e, segundo o Ministério, não é reajustada há 20 anos. A meta é formalizar este ano 400 mil trabalhadores de todo o país. Hora do quadro Qual é o seu negócio? E hoje a gente vai falar dos tradicionais brechós. Só que aqui em Goiânia tem gente inovando. É possível encontrar brechós de luxos que vendem produtos tanto na loja quanto na internet. As redes sociais, inclusive, viraram fortes aliadas. Tudo nasceu de uma brincadeira. Enquanto a Natália ajudava a Bruna a escolher uns acessórios, surgiu a ideia de montar uma revenda de artigos de luxo seminovos com facilidade de pagamento. O nome da loja, que hoje funciona de forma física e virtual, é bem sugestivo. A fila anda. Sem capital, a empresa foi aberta, como diz o jargão popular, com a cara e a coragem. A gente sempre quis e sempre participou dessas coisas, assim, desse meio, e sempre viu isso acontecendo em São Paulo e tal, e queria que tivesse uma coisa dessa aqui. E aí nós vimos uma oportunidade de vender coisa nossa, vender coisas das nossas amigas, e para isso a gente não precisava de um capital tão grande. Hoje as meninas já vendem para todo o país.
E depois desse sucesso todo, a empresa começou o ano com cara nova. Sim, quando nós começamos, como não tinha investimento, eu mesmo fiz a logo, a Natália fez um pouco do comercial, nós mesmos fizemos texto, fizemos um site desses templates prontos. Aí, como nós fomos crescendo, o site já estava dando problema. Aí procuramos uma pessoa, uma designer, que fez nossa logo nova, fez toda a comunicação, fez toda a linguagem que a gente está trabalhando hoje. Mas elas confessam que sozinhas não iriam muito longe. O jeito foi contar com uma grande aliada para vender os produtos, a internet. O Instagram é o principal pra gente, que as pessoas começaram a conhecer e depois entravam no site, no Facebook e outras redes, mas o Instagram é a nossa principal ferramenta. E agora, sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Luciana Halber, consultora do Sebrae Goiás. Boa tarde, Luciana. Obrigado pela participação aqui no TJ Goiás mais uma vez. Obrigada, eu agradeço em nome do Sebrae a oportunidade. Luciana, nós já mostramos aqui várias matérias justamente de pessoas que estão sempre reaproveitando produtos que poderiam, até mesmo ir para o lixo, que já não tem mais uso, né? É um bom negócio investir aí nessa área, quer dizer, produtos que foram usados e que podem ainda continuar sendo usados por outras pessoas. É um bom nicho de mercado para se explorar? É um excelente nicho de mercado. As meninas estão revendendo, no caso, bolsas, acessórios e roupas, né, de luxo. É o foco que elas estão dando para o trabalho, para o negócio delas. Mas nós vemos também móveis, né? Existem plataformas hoje que trabalham só com a venda e revenda de móveis usados, eletrodomésticos usados, porque hoje pensa-se muito em sustentabilidade. Então, não tem uma forma de descarte para esse tipo de mercadoria. Então, por que não revendê-las? Porque sempre tem pessoas interessadas em utilizar e não tem a condição de comprar um produto novo, né, zerado. Então, essa é uma oportunidade de negócio que está aí para ser utilizada. Agora, elas foram muito corajosas e muitas pessoas acabam também, né, embarcando aí nessa coragem, né, um negócio assim sem um capital inicial. Qual a probabilidade de um negócio dar certo, né, sem dinheiro ou com pouco dinheiro? É arriscado. É muito arriscado. No Sebrae, nós sempre aconselhamos as pessoas a desenvolverem o plano de negócios antes de abrir o negócio, porque quando se faz o plano de negócios, a probabilidade dele dar certo é de 80%. Né? No caso, as meninas relataram ali, a Bruna relatou que elas não fizeram isso, elas abriram na cara e na coragem, né? Elas foram no fazejamento e não no planejamento. Sim. Mas depois ela buscou o Sebrae, inclusive fazendo cursos, e botou o negócio dela na linha, né? Como ela mesma falou, depois elas tiveram que mudar o logotipo, porque isso tem que ser previsto antes. E aí, quando se faz o planejamento, se define inclusive o valor do investimento, que não foi feito por elas. Bom, a gente tem mostrado aqui também muito essa questão aí da internet, né, essa ferramenta que veio aí para ficar. Definitivamente hoje um negócio que não está linkado à internet, ele pode aí acabar fadado ao insucesso? Olha, o que acontece? Hoje em dia, por onde as pessoas estão fazendo essa procura? Pela internet. Antigamente, há 30 anos atrás, as buscas eram feitas através de guias telefônicos, né, até cartões de visita. Não que o cartão de visita deixou de ser utilizado, mas hoje em dia as pessoas estão utilizando a internet, inclusive pelo celular. Né? Então, tem que estar presente na internet e nas redes sociais. As meninas, no caso aí, além delas estarem fazendo um brechó, elas também estão fazendo internet. Então, eu falo que elas estão usando duas tendências de negócio da atualidade, o brechó e o e-commerce. Né? Agora, elas são muito novas, como nós mostramos aí na matéria, evidentemente não vai falar a idade delas aqui, mas o que você aconselharia para essa moçada jovem que está aí antenada nos negócios, mas ao mesmo tempo tem a vida social, né? Tem as baladas, tem os amigos. Qual o cuidado que deve se ter para não misturar o negócio ao mesmo tempo com uma agenda um pouco agitada? Bom, em primeiro lugar, não existe idade para empreender. As meninas são jovens, sim, mas como eu até mesmo falei, elas procuraram a ajuda do Sebrae, por exemplo. Então, a primeira questão que eu coloco é buscar especialização. Né? A Bruna mesmo, ela participou do Empretec, que é um seminário que nós temos ele lá no Sebrae, ele trata comportamentos empreendedores. Então, é um seminário muito importante para quem quer começar um negócio. Então, buscar especialização na área de gestão, na área empreendedora,
E com relação a misturar o lado particular com o lado social, por exemplo, elas utilizam as redes sociais e isso se vê muito, essa mistura nas redes sociais. É importante, como elas fizeram, fazer uma página para o negócio, utilizar sim o perfil delas para divulgar a página, mas que sejam duas coisas diferentes, o negócio e a pessoa. Tá certo, Luciana. Queríamos mais uma vez agradecer sua presença aqui no TJ Goiás e até a próxima, né? Notícias sobre a Ferrovia Norte-Sul. Já está em Anápolis a primeira de um conjunto de 4 locomotivas que vão iniciar nos próximos dias a operação da Norte-Sul. O trecho é de 855 quilômetros que liga Palmas, no Tocantins, até Anápolis. No total, 18 máquinas deverão percorrer o trecho da rodovia. E daqui a pouco a gente fala de economia doméstica. O preço do gás subiu 6% e é mais uma conta que vai sobrar para o consumidor. O TJ Goiás volta em instantes. Não saia daí, viu? Estamos de volta com o TJ Goiás, depois do aumento de vários impostos que sobrecarregaram principalmente a conta de energia dos brasileiros. Agora é o gás que subiu. A partir de hoje o botijão está 6% mais caro e a unidade que antes custava R$ 48,00 agora vai sair ao menos por R$ 50. Além do aumento dos preços da energia, cesta básica e combustíveis, o consumidor, a partir de hoje, vai pagar mais caro também pelo gás de cozinha. O produto aumentou 6% e deve ser vendido de R$ 48 a R$ 50. Só estão aumentando o gás nesse momento, agora, por causa do governo federal ajustou a gasolina e o diesel. E o diesel é o carro-chefe de todo mundo que carrega tudo. Sem o diesel ninguém faz nada. Como que a gente vai segurar o preço? Segurar. Os empresários vão quebrar e não vai ter o produto entregado de primeira linha na sua casa. Segundo o presidente do Sinergás Goiás, as revendedoras do estado devem manter esse aumento de R$ 2,00 por produto, mas ele orienta o consumidor a pesquisar antes da compra e também pedir a nota fiscal. Não tem fiscalização, não tem ninguém para fiscal, os caras fazem o que quiser. Eu acho que o consumidor tem que pedir nota fiscal, é a garantia para ter o seguro na sua casa, o bujão de entrega. Um aumento de R$ 2,00 pode parecer pequeno para quem compra um gás de cozinha por mês, mas imagina para um restaurante que utiliza pelo menos 2 botijões de gás por semana. Para economizar, esse restaurante aqui adotou uma medida. Os alimentos são pré-cozidos e depois são trazidos aqui para essa fornalha que utiliza carvão. A gente usa muita panela de barro, que ela mantém o calor. E daí a gente dá uma pré-cozida no fogão a gás, depois a gente coloca no fogão, que é aceso com carvão, que é onde a gente serve a comida. Ali ele termina o cozimento. O consumidor final é quem acaba pagando pelos aumentos. Esse restaurante, que fica na região central e serve alimentos orgânicos, precisou repassar para o cliente essa diferença. O preço do quilo, que era de R$ 29,90, subiu para R$ 32,90. É R$ 2, R$ 3,00, mas é uma diferença que dá em cada prato, né, do cliente, que somando isso no final do mês vai dar uma diferença muito grande. E agora a gente traz um exemplo nada bom. Em tempo de pouca chuva e escassez de água, moradores denunciaram que a estação elevatória da Saneago, no Jardim Novo Mundo, está com vazamento. É água desperdiçada e um mau exemplo. Uma situação tem deixado os moradores do Jardim Novo Mundo incomodados. É o desperdício de água devido a essa rachadura na própria caixa d'água da Saneago. O que mais chama a atenção é que, segundo os moradores, esse vazamento já dura cerca de 7 meses. E olha só, a água é potável, está pronta para o consumo. A água escorre pelas ruas do bairro 24 horas por dia. O desperdício é tão grande que o Márcio conseguiu encher essas 2 garrafas em menos de 30 segundos. No meio da crise hídrica que o país vive, ver tanta água sendo desperdiçada causa revolta na população. Isso aqui está na contramão da sustentabilidade. O estado de Goiás é o único estado das 27 unidades federativas que tem 3 bacias hidrográficas: Paraná, Tocantins, Araguaia e São Francisco. Mas se continuar desse jeito, não há bacia hidrográfica de jeito. O Goiás vai ter problema com água se continuar tratando a água boa, de qualidade, dessa forma aqui. A água também está vindo muito cara e desperdício aqui. Às vezes eu acho até que a água, o desperdício dessa água aqui, eles vêm e cobram da gente. O
morador que procurou a nossa reportagem para fazer a denúncia diz que já avisou a Saneago sobre a situação várias vezes, mas ainda não viu a solução para o problema. Eu já tentei contato, mas não adianta. Eles falam que vão olhar, e o tempo vai passando e continua do mesmo jeito. Parece que os telefonemas, parece que o fato de a gente ir lá nas estações da Saneago, parece que eles não dão muito moral ao clamor da população. A Saneago informou que o reservatório precisa de uma recuperação estrutural e para executar o serviço foi feita uma licitação que já está em fase de contratação. Enquanto isso, a empresa tomou as devidas providências, diminuindo inclusive o nível de reservatório para tentar conter o vazamento. O TJ Goiás de hoje termina aqui, fica agora com o que acontece. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.